Olá, tudo bem com você? Saiu então o resultado definitivo das questões objetivas da prova do TRT-15, feito pela FCC, e também foi dada a vista de prova das questões discursivas. Talvez agora você esteja se sentindo humilhado, talvez esteja se sentindo já exaltado. Eu tô aqui no meio termo, tô nos aprovados, mas não fiquei tão bem colocada. Mas tudo bem, faz parte do aprendizado e da jornada. Eu resolvi então gravar esse vídeo porque você pode estar considerando fazer a prova do TRT da segunda região, pode ter algum outro tribunal que você vai fazer a prova e está querendo algumas dicas, quer um pouco mais bem preparado, ou pode ser que você fez a prova do TRT-15 e está querendo ver as considerações de uma colega concurseira. Meu nome é Lívia e aqui no canal eu compartilho dicas sobre direito, sobre concurso, de técnicas de estudo. Então já se inscreve no canal para você não perder os vídeos novos e para você ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Concurso é sempre uma caixinha de surpresa, né? Nesse vídeo que eu tinha gravado já sobre essa prova do TRT-15, eu já tinha falado que muitas vezes a dificuldade de uma prova está justamente em cobrar aquilo que é meio fora da curva, assim, algo que não é esperado. Como foi a minha impressão em relação à questão discursiva que cobrou sobre ação popular. Não é algo muito típico, na verdade não é nem um pouco típico da Justiça do Trabalho, mas a minha nota me surpreendeu. Se você quer saber por quê, eu vou contar um pouco mais pra frente no vídeo. A primeira questão, que foi sobre recurso adesivo, mesmo sendo ali o caso sobre a visão de uma estagiária de direito, um escritório de advocacia, eu achei uma questão pertinente, porque pode ser que você, como servidor, pode ser que você tenha que fazer uma minuta ali de admissibilidade desse recurso adesivo, enfim, então é importante ter uma noção do seu funcionamento. A questão então trazia assim, que Maria Clara, advogada da empresa XX, ensina a estagiária Bruna sobre o cabimento do recurso adesivo no processo do trabalho. Dessa forma, colocando-se no lugar de Maria Clara, de acordo com o entendimento sumulado do TST, responda fundamentadamente quais aspectos do tema devem ser apontados para que Bruna não tenha qualquer dúvida a respeito desse recurso na esfera trabalhista. Então, até na questão aqui já fala que a resposta ia vir baseada na súmula do TST, no caso a súmula 283. Caso você não tenha visto essa súmula ainda, eu trouxe ela aqui para você fixar bem o que ela trata. E ela fala que o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Então, é uma súmula que trouxe basicamente o que a questão queria. Como eu fiz a minha resposta? Eu não lembrava do número da súmula, eu tinha uma noção do que eu queria falar e redigi assim a minha resposta. O recurso adesivo é cabível na Justiça do Trabalho em todas as instâncias e permite que a parte que perdeu o prazo ou havia concordado com a decisão possa se valer do prazo de contrarrazões ou contraminuta para apresentar seu recurso. A matéria do recurso adesivo não fica adstrita à do recurso principal, mas seguirá vinculado a ele, ou seja, se houver desistência ou vício que comprometa o prosseguimento do recurso principal, o recurso adesivo ficará prejudicado. Caso a parte já tenha apresentado recurso voluntário no prazo cabível de 8 dias, não caberá o recurso adesivo no prazo de contrarrazões em atenção ao princípio da unicidade recursal. Na hora da prova, é meio difícil às vezes você escrever uma resposta do jeito que você escreveria se você não estivesse ali já com o prazo apertado, depois de responder 60 questões objetivas. Então, isso foi o que deu para fazer com o tempo que eu tinha e o que eu consegui lembrar sobre o tema também. O que a banca cobrou no espelho de resposta? Aqui no item A banca trouxe como espelho que, de acordo com a súmula 283 do TST, o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e seguirá as regras do recurso principal. Eu perdi um ponto aqui, de 2,5 eu fiquei com 1,5. Eu acho que foi meio injusto, assim. Eu acho que talvez se tivesse tirado meio ponto, porque eu não coloquei que o recurso expressamente, né, que o recurso adesivo seguiria as do principal, talvez justificasse. Eu não acho justo, por exemplo, tirar ponto por não lembrar o número. Só a máquina lembra e eu não acho que esse concurso quer selecionar uma máquina. É só você jogar no Google que você lembra e acha números. Eu acho que tem que ser medido o raciocínio e não a quantidade de números que a pessoa consegue decorar. Mas pode ser conformismo, eu errei e eu tenho o meu direito constitucional de reclamar. Enfim, no item B, o espelho trouxe que o recurso adesivo cabe no prazo das contrarrazões do recurso principal,
nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos. Aqui eu fiquei só com um dos 3 pontos atribuídos. Tudo bem que eu não coloquei expressamente o recurso ordinário, agravo de petição, do recurso de revista e dos embargos, não nomeei especificamente. Mas eu coloquei aqui que seria no prazo de contrarrazões em contraminuta em todas as instâncias, ficando pelo menos subentendido que seria de todos os recursos tipicamente trabalhistas. Às vezes na nossa cabeça a resposta que a gente está pondo é clara, mas é difícil às vezes fazer a nossa mensagem ser clara também para quem está lendo, ainda mais ali com o tempo apertado e com um monte de coisa para tentar concatenar. No item C, colocou aqui que serão devidas custas e, se houver condenação, será devido também o depósito recursal. Esse aqui também não lembrei de custas, não lembrei de depósito. Como eu advogo para ente público, custas e depósitos são coisas que realmente não têm aplicabilidade, então nunca que eu ia lembrar de fazer referência a isso. Mas também poderia estar implícito ali no fato de seguir as regras do recurso principal, enfim. Também tem aquele pequeno inconformismo de ter sido atribuído 2 pontos para algo que está meio implícito já no item, num outro item aqui, que seria o A, de seguir as regras do recurso principal. No item D, foi o único que eu consegui a pontuação máxima, que é falando que no tocante à matéria veiculada no recurso adesivo, é desnecessário que esteja relacionado com a do recurso interposto pela parte contrária. Porém, não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for considerado inadmissível ou deserto. Na minha opinião, seria mais importante pontuar que o recurso adesivo, ele só cabe se a parte não interpôs o recurso voluntário, porque esse é o espírito do recurso adesivo, é aquela pessoa ali que concordou mais ou menos com a decisão e resolveu, não vou recorrer, mas aí é surpreendida pelo recurso da outra parte e fala, já que às vezes o processo vai ter que demorar até ter o julgamento desse recurso, então eu também vou recorrer porque teve alguma coisinha ali que me foi desfavorável, enfim. Acredito que essa é a ideia principal do objetivo desse recurso. Além de servir também para quem perdeu o prazo ali, acabar tendo uma colherzinha de chá e poder recorrer no prazo de contrarrazões. E isso acabou não sendo objeto de pontuação no espelho. Acabou preferindo ser colocado 2 pontos para a questão de custas e depósito recursal, que na minha visão já está abrangido nos outros itens, em vez de colocar isso. E até se a gente colocar aqui no Google a nossa amiga inteligência artificial, o que ela diz sobre o recurso adesivo? Ela vai dizer que o recurso adesivo é um recurso subsidiário, cabível quando a parte que venceu a ação, mas não totalmente satisfeita, quer recorrer apenas se a parte contrária também recorrer. Ele funciona como uma aderência ao recurso principal, permitindo que a parte que não tinha interesse inicial em recorrer o faça após a outra parte ter interposto o recurso. A resposta da inteligência artificial não é a mais precisa ou a mais ideal, tanto que ela fala que o recurso adesivo seria cabível quando a parte venceu a ação, mas não recorreu. Mas não necessariamente, ela pode ter perdido, mas se conformou. Acho que essa é a palavra-chave, né? Alguém que se conformou ali com a decisão e resolveu não recorrer, achando que a outra parte também não recorreria. Mas, enfim, né? Quem decide é a banca. Aqui eu só coloco as minhas considerações do que eu acho que seria mais ideal. E para você, o que você acha que seria mais relevante? Cobrar esse objetivo, esse espírito do Instituto, ou sobre as custas e depósito recursal? Você colocou isso na sua resposta? Me conta. Isso que é também o grande X de questões dissertativas, porque às vezes você tem muito conhecimento sobre um tema, não estou falando que é o meu caso, que não vou dizer que eu tinha um grande conhecimento sobre recurso adesivo, mas às vezes você tem ali uma boa noção sobre o que está sendo perguntado e você coloca, mas não necessariamente aquilo é o que vai vir no espelho da prova. Então também é importante falar o máximo de coisas possíveis, porque você nunca sabe o que o examinador quer ouvir. E essa é a grande pegadinha, não basta só acertar o assunto em si que está sendo cobrado, mas também o que o examinador está querendo. Seguindo então para a questão 2, que foi a minha grande surpresa, porque caiu uma ação popular que não envolve matéria trabalhista em regra, mas estava ali num concurso trabalhista. Então, por um lado, minha primeira surpresa foi cair algo que não era muito pertinente com a prova em si, mas a minha segunda surpresa foi eu ter ido melhor nessa questão do que eu fui na questão trabalhista em si, onde eu achei que eu conhecia mais, que eu sabia mais coisa. E o que trazia a questão? Ela dizia que o prefeito de determinado município praticou o ato lesivo ao patrimônio público. Daniel, cidadão canadense, e sua irmã Dália, cidadã brasileira, que inclusive votou nesse prefeito nas últimas eleições, residem no Brasil e, inconformados com a situação, procuram um advogado com o intuito de ingressar com ação judicial a fim de anular referido ato lesivo. Nessa situação,
Tendo em vista o caso hipotético apresentado, com base na Constituição Federal, atenda ao que se pede. Item A. Letra A. Identifique a medida judicial cabível, bem como descreva as hipóteses de cabimento dessa ação. Letra B. Explique se Daniel e Dália possuem legitimidade para a propositura da ação cabível no caso apresentado. E letra C. Explique se há obrigatoriedade do pagamento de custas judiciais e do ônus de sucumbência pela parte autora nos casos de cabimento dessa ação. Então, essa resposta estava lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição e na Lei da Ação Popular, mas como no espelho está só a questão constitucional, a previsão constitucional, eu coloquei só ela aqui, que traz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. E como que eu fiz a minha resposta? Para o item A, que perguntava de qual que seria a ação cabível, e também as hipóteses de cabimento, eu acabei trazendo que, no caso narrado, caberá o ajuizamento de ação popular, medida cabível para a defesa do patrimônio público, meio ambiente e outros direitos de relevante valor social previstos na Lei da Ação Popular. Aqui, eu podia ter falado que era na Constituição, e também não lembrei de todas as hipóteses de cabimento, que era o patrimônio histórico, cultural. Coloquei aqui tudo num globo coloquei tudo aqui na mesma bolha do patrimônio público, Que eu não acho que está errado, porque não deixa de ser. Mas o espelho colocou como gabarito que a ação adequada seria, sim, a ação popular e de acordo com a Constituição Federal. Será cabível para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural. Eu acho que aqui eu perdi ponto por não ter feito referência à previsão constitucional e também por não ter colocado mais especificamente a moralidade administrativa, o patrimônio histórico-cultural. Me conformei com ter perdido 2 pontos aqui, porque não é algo que eu estudo muito. Eu fiz a resposta mesmo de uma lembrança bem distante que eu tinha sobre o assunto, então não pensaria em recorrer dessa questão. E na letra B, que perguntava da legitimidade da Dália e do Daniel, eu coloquei que é reconhecida a legitimidade à Dália por ser cidadã brasileira no exercício de seus direitos políticos. Daniel, por sua vez, por ser estrangeiro, não possui legitimidade para a propositura da ação popular. Eu lembrava que a ação popular ela poderia ser ajuizada por cidadão. Só de lembrar isso eu consegui formular essa resposta para esse item. Até um parênteses aqui, é que eu acho bem melhor quando a questão ela já vem com letras, com itens, para você responder A, B e C, porque assim você tem mais clareza do que é que o examinador está querendo daquela questão. Quando ela vem como no item, quando ela vem como na questão 1, que é um pouco mais ampla, mais genérica, eu acredito que acaba correndo esse risco de você colocar, sim, respostas corretas e pertinentes, mas que não são ali o que tinha na cabeça do examinador para aquela questão. E isso acaba não medindo tanto o conhecimento em si, mas a sua habilidade de acertar o pensamento de alguém que você nem conhece. Enfim, tá aqui meu inconformismo, Dá pra ver. Voltando aqui, então, a letra C, ela queria saber sobre a obrigatoriedade do pagamento de custas e o ônus de sucumbência nessa ação. Essa aqui eu também lembrava que o pagamento das despesas processuais e ônus de sucumbência só seria cabível se tivesse litigância de má-fé. Então, consegui também ter aqui a nota máxima atribuída para a questão. E isso levou a que minha nota nessa questão, que eu achei mais difícil, porque não é algo que eu estudo sempre, fez com que minha nota fosse maior do que na que eu achei que saberia a resposta para poder me sair um pouquinho melhor. Então, eu fiz 5 na primeira e 8 na segunda, e minha média acabou ficando 6,5. Com base na minha nota, então, da discursiva com a objetiva, eu acabei ficando entre os aprovados, mas não com uma colocação tão boa. Fiquei ali depois do 30º colocado, mas tá na lista, tem chance de ser chamado, não sei se vai chamar, afinal o concurso é só de cadastro de reserva, mas tá bom. Com essa prova eu reforcei uma crença que eu já tinha, mas às vezes ela fica ali meio num departamento da mente esquecido, que é muito difícil acertar exatamente o que vai cair na prova. Por isso é importante ter uma visão do todo. Porque aí, pelo menos, se cair uma coisa que você não sabe responder com profundidade, você sabe responder alguma coisa e tirar dali pelo menos alguns pontinhos. Ou às vezes até uma pontuação melhor do que você esperava, como aconteceu comigo nessa questão de ação popular.
E às vezes pode ser que é até aquele conhecimento mais superficial mesmo que vai estar na mente do examinador. Às vezes o examinador nem estava querendo uma resposta tão aprofundada com questões, com algo que você sabia se caiu uma questão de um tema que às vezes você fez ali o seu TCC, fez um artigo. Às vezes você vai se aprofundar muito num tema e vai esquecer de falar coisas básicas que vão acabar estando no espelho. Então, é muito importante ter uma noção do todo, do que está sendo cobrado para aquele concurso, justamente por isso. Se na sua prova tiver uma questão escrita, você conseguir ali pelo menos apresentar uma resposta coerente ali, que faça sentido. E mesmo que você não lembre de nada específico, é importante respirar e ter ali a calma para poder colocar alguma coisa, nem que seja pela lógica, pelo que faz sentido, ou chutar ali mesmo, mas não deixa sem responder a questão. Talvez eu esteja sendo até repetitiva aqui, é que às vezes aquela questão que você acha que tem mais conhecimento e mais bagagem não necessariamente é a questão que você vai melhor. Recurso adesivo é um recurso que na prática eu já fiz, eu já desisti de recurso principal para prejudicar o recurso adesivo da outra parte, porque ali eu achei que não compensava tanto. Né? Os riscos do recurso adesivo piorar a condenação eram maiores do que as minhas chances de reformar a decisão com o recurso principal, então eu acabei desistindo. Então, na prática, é algo que eu já vi, mas na prova eu não consegui colocar a resposta para a pergunta de uma forma que refletisse o que o examinador queria. E, por outro lado, a questão de ação popular, que eu nunca vi na prática, só sei algumas coisas teóricas, permitiram que, com elementos básicos, como isso de que envolvia ofensa ao patrimônio público, que é uma ação que é prevista para quem é cidadão, e que os honorários e despesas processuais só vão ser devidos se tiver litigância de má-fé, consegui acabar, no fim, redigindo uma resposta que para o examinador acho que foi mais coerente e o que ele tinha em mente para essa prova. Então, com base nisso, a minha dica, se você vai fazer uma prova discursiva e está estudando, está se preparando, primeiro, né, é que caso você ache que não saiba a resposta, respire, tente ali redigir com base no básico mesmo que você sabe sobre aquele assunto, ou então, se for tentar chutar, chute de uma forma que faça sentido, mas não deixe de responder a questão. Uma segunda dica que eu acho muito importante, é que se você estiver estudando por algum cursinho ou com algum mentor e ele falar assim, isso aqui não tem chance de cair. Teve até uma vez que eu estava estudando para a segunda fase da magistratura trabalhista e em uma das professoras, que era juíza já e super experiente no assunto, ela falou mais de uma vez que ela postava o dente da frente, que não cairia uma sentença de ação coletiva na prova escrita lá da magistratura. Então, ela acabou ali nem se atentando a ensinar muito isso naquele curso que estava sendo dado. E aí, na prova, caiu o quê? Uma sentença de ação coletiva. A gente aqui, né, que preza pela redundância, eu acabei fazendo outros cursinhos preparatórios que abordaram, sim, a questão de como seria uma sentença em uma ação coletiva. Então, mesmo que uma pessoa que você tem ali como seu mentor esteja falando esse assunto aqui não tem chance de cair. Vai ali dar uma olhadinha, assim, tenha uma noção básica para, caso caia aquilo, você ter um mínimo para dizer, né? Para não vir aquilo da página em branco, que você não consegue pôr nada ali. Porque se está relacionado com o conteúdo do edital, pode sim ser cobrado. O que está sendo cobrado não precisa guardar uma relação com o que você vai fazer na prática, por mais que seria coerente. Não precisa ter, não está ali no edital, né? Concurso de coerência. Não, é de conteúdo jurídico, de quanto você consegue armazenar de informação desse vasto mar de artigo, de jurisprudência, de tudo que pode cair no concurso. Então, às vezes é realmente importante ter uma noção mais abrangente do conteúdo do que pegar e se ater a focar em coisas que são óbvias e deixar de ter sequer uma noção superficial de coisas porque você acha que não é óbvio ou porque alguém falou que não é. Então não deixe de dar uma olhadinha nas coisas, mesmo que sejam improváveis de cair. E mesmo que alguém diga que é pouco provável que certa coisa caia. E quais foram as suas considerações sobre essa prova? Você achou fácil? Achou difícil? Me conta aqui nos comentários. E para continuar aprofundando seus estudos, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, no qual eu falo de julgados do STF que podem cair no próximo concurso trabalhista que você for prestar. E até mais!